Olá, no programa de hoje vamos conhecer a história de uma empresária e biomédica que começou como manicure na sala da casa dela. Uma corretora de seguros que se destaca pelo bom relacionamento com os clientes há mais de 20 anos. E uma viagem de barco pelo rio Danúbio, um dos mais importantes da Europa, com a empreendedora e jornalista de viagem Natalia Mankzik. Tudo isso e muito mais agora no Viver e Empreender. Ter o apoio de uma boa assessoria jurídica é fundamental para o sucesso de qualquer empresa. Vamos conhecer agora o trabalho de um escritório de advocacia multidisciplinar de São Paulo, que conta com profissionais gabaritados em todo o Brasil. Forte, prática e determinada. O nome dela é Natália Roxo, mãe de 2 filhos, advogada e empreendedora. Aos 33 anos, ela lidera uma equipe de 17 pessoas neste escritório de advocacia, na zona norte de São Paulo. Sempre foi muito prática, né? Eu costumo falar que praticidade é o que faz a gente chegar longe, né? Porque às vezes você não vai conseguir fazer tudo, né? Então eu tenho a minha especialidade e eu tenho uma equipe, né, que acaba gestando as outras áreas junto comigo. Porque apesar de a gente falar que tem que estudar, você tem que ter uma ênfase em algo específico, a gente precisa trazer para o cliente outras respostas às vezes, né? Alguma outra área que ele tenha dúvida, um problema que ele me traz sendo meu cliente, que eu possa expandir, seja para parceiros ou aqui dentro mesmo do escritório. 100% do time da doutora Natália Roxo é composto por mulheres, um fato que não foi planejado. Dentro do escritório a gente acaba tendo todas as personalidades, né? Somos hoje 100% formadas por mulheres, né? Tanto as nossas parceiras externas quanto o pessoal de dentro do escritório são mulheres. Mulheres, metade são mães, né? Tem a parte jovem do escritório que ainda está naquela ambição de faculdade, de estudo, de escolher a melhor área, o que elas vão se aprofundar, né? Então assim, eu tenho tanto o pessoal ainda que é da vida, que gosta de sair, gosta de passear e ao mesmo tempo elas são responsáveis dentro do escritório de segunda a sexta, horário comercial, cuidando ativamente dos processos comigo, como eu tenho aquelas mães de família que tem que sair daqui e cuidar dos filhos, né? Passar o final de semana com a família. Então a gente acaba tendo muitos perfis, né? E ao mesmo tempo eu falo, no final todo mundo aqui é guerreira, todas elas estão aqui por um motivo, seja financeiro, seja porque gosta do escritório, gosta da amiga que trabalha junto, mas tem que ter uma motivação. Então a gente acaba que é um ciclo, né? Somos em 15 fixas dentro do escritório e a gente tem que ter essa união, senão não vai funcionar. Foi sem querer. Na verdade, eu tive um sócio, né? Tive chefes homens desde nova e acabou que sem querer a vida trouxe a gente para uma equipe 100% mulheres. Pós-graduada em processo civil e especialista em direito imobiliário, a doutora Natália sempre sonhou em seguir a carreira. Em busca de autonomia, fundou o Roxo Advogados em 2021, depois da ruptura com o antigo sócio. Ser a gestora de pessoas é algo que envolve o cuidar, né? Então, assim, eu gosto hoje de poder cuidar da minha equipe da minha forma, né? Então, são as minhas decisões, eu gosto muito de poder humanizar tanto o lado com os funcionários como com os clientes. Então, foi um divisor de águas, eu acho. Eu acho que o Roxo Advogados, a gente traz ele com essa ideia de poder humanizar, né? Então, do meu jeito, sem críticas, sem contradizer em nada, eu acho que a gente acaba chegando no momento da vida que a gente decide que tem que ser daquele nosso jeito. Então, tive uma dissolução de sociedade de onde a gente partiu do princípio de que cada um tinha que seguir da sua forma. E a minha forma é essa forma de gestar com humanidade. O Roxo Advogados é um escritório full service focado em direito imobiliário e leilões e também conta com profissionais especialistas em áreas como o direito tributário, o direito previdenciário, família, LGPD, saúde e empresarial. Nossa ênfase principal aqui é o direito imobiliário, né? Então nós temos diversos clientes, por exemplo, que têm problema com construtora, tem problema com bancos na questão de financiamento ou tem alguma dívida judicial que leva um imóvel aí para leilão.
Junto com isso, a gente tem o cliente, a pessoa. E a pessoa acaba confiando no advogado. Foi por isso que viramos um escritório full service multidisciplinar. Porque quando você traz um cliente para dentro do escritório, ele começa a tirar muitas dúvidas. Ele traz problemas pessoais, problemas de um conhecido. E por causa disso, a gente precisa ter várias disciplinas. Então, eu tenho algumas da equipe que são especialistas em outras áreas, sem ser o direito imobiliário, né, que esse é o meu carro-chefe, como a gente tem as parcerias externas. Então, o full service multidisciplinar é porque você tem que agregar, né? Então, você tem que trazer para o cliente a resposta, e a resposta, às vezes, envolve outra área do direito. A doutora Natália preza pelo atendimento humanizado, um diferencial bem claro do escritório. Segundo ela, a escuta ativa é essencial para que o cliente se sinta acolhido. 80% do escritório é lidando com pessoas que estão perdendo o próprio teto. E nós, brasileiros, estamos acostumados à casa própria, à moradia, ao teto. Então, a perda disso faz com que você fique como ser humano se sentindo lá embaixo. O escritório conta com correspondentes em todo o país. A liderança positiva da doutora Natália é nítida. No Roxo Advogados, a equipe é unida e todas as funcionárias passam por treinamentos constantes. A meta não é criticar o cliente, falar o certo ou o errado, é saber ouvir, né? É o papel do psicólogo também. Então, eu acho que tratar a nossa profissão de advogado com o lado da humanização, eu acho que é o que eu quero para minha equipe sempre. Então, assim, eu pego no pé porque eu quero que elas atendam um cliente ouvindo, né? Falando, mas ouvindo muito mais do que falando. 2023 tem sido um ano e tanto para o escritório, reflexo do trabalho da doutora Natália e equipe. A meta para 2023 eu já bati, que era duplicar a questão de funcionários na área do direito, que era crescer a equipe de comercial e os clientes. Então, assim, hoje a gente tem uma OAB em 8 estados, então o que eu quero para o escritório, para o Roxo Advogados, é um conhecimento a nível nacional. Segundo ela, o equilíbrio entre o pessoal e o profissional e a persistência são essenciais para se obter sucesso. Uma corretora e administradora de seguros tem se destacado no ABC Paulista pela versatilidade. Vamos conhecer agora a história de mais de 2 décadas do grupo Confidecor, que está ampliando as atividades no mercado. Bem-vindos ao Grupo Confidecor, uma empresa sólida, com sede em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, onde a confiança é colocada em primeiro lugar. O grupo nasceu em 2001 como corretora e administradora de seguros no quarto do Jaime Filadélfio, quando ele ainda era bem jovem. Mas a inspiração para empreender surgiu bem antes, no fim da década de 90, quando ele trabalhava como office boy. O que acontece? À medida que eu tive bons influenciadores na minha vida, por exemplo, eu comecei minha carreira profissional como office boy na Interclínicas, que é uma empresa, uma operadora de planos de saúde. Eu era registrado pela Grande ABC, que na verdade era uma fusão entre 2 empresas na época. Eu tinha orgulho de poder vestir a camisa da Interclínicas porque era uma potência na época. Por um problema de gestão, ela quebrou. Eu tive o primeiro contato que eu tive com os médicos foi ali. Porque eu era office boy de todos, sempre fui carismático, tinha amizade com todo mundo, era criativo, brincava. Eu não tinha medo de brincar com o diretor, não tinha medo de brincar com ninguém. O jeito expansivo e a inteligência do Jaime renderam bons contatos e bons relacionamentos. Apenas com um computador e um aparelho de fax, ele abriu a empresa. Hoje, mais de 2 décadas depois, a Confidecor é referência na área da saúde e possui parceria com corretoras de seguros que cobrem responsabilidade civil, seguro de vida, previdência e que oferecem assistência jurídica especializada para médicos, auxiliares de medicina e dentistas. Com o passar dos anos, o Jaime identificou a necessidade de expandir os negócios e criou novas empresas. A Confi, corretora de seguros que trabalha exclusivamente com a Porto Seguro, a Confitur, uma empresa de turismo que nasceu na pandemia, e a Confidesign, uma empresa de publicidade criada a partir da necessidade da Confidecor de aprimorar a imagem dos clientes e a própria imagem. Com o tempo, nós tivemos a necessidade e vimos que uma oportunidade de abrir a Confi Corretora, tá? E que é uma empresa exclusiva Porto Seguro. Então, nós temos hoje 2 corretoras de seguros
E com o tempo nós começamos a investir em publicidade. Só que a publicidade é cara, tá? E eu prezo sempre alta qualidade, alto padrão, nível. E quanto mais eu fui elevando o nível e minhas graus de exigência, eu comecei a gastar muito dinheiro com publicidade. Tanto que eu falei, não, então agora é a hora, já que eu tenho experiência e uma boa influência do passado profissional com merchandise, e o meu sonho de trabalhar com publicidade, aí eu falei, agora é a hora. A sociedade entre o Jaime e o Daniel na Conf Design começou em 2017. Mas não é simplesmente desenhar a marca, né? É criar um conceito de marca na mente do consumidor. Então, isso envolve praticamente todo tipo de ponto de contato. O que é um ponto de contato? Existe a empresa ou a clínica e o paciente ou o cliente. Tudo que está no meio, entre uma coisa e outra, é um ponto de contato. Papelaria, website, rede social. Então, o que a gente tenta fazer é produzir esses pontos de contatos para que na mente do consumidor se crie uma imagem da marca. Isso é branding, isso é criar marca, né? Então, embora o nosso carro-chefe é o branding, não nos limitamos só a criar marca, e sim também a todos os desdobramentos dessa marca, né? Website, redes sociais, etc. Com profissionais espalhados pelo Brasil, a Conf Design cuida de todo o universo visual dos clientes. Segundo o Daniel, o custo-benefício é um dos principais diferenciais da empresa de publicidade. A gente tenta ser o melhor na nossa faixa de preço. Muitos dos nossos clientes são médicos que são recém-formados, que investiram pesado para abrir uma clínica e que agora precisam de um serviço de uma agência de publicidade. Só que às vezes esse serviço pode ser muito caro. Então, a gente entendendo esse contexto, é que adaptamos os nossos preços segundo o bolso do nosso cliente e tentamos dar o melhor serviço possível dentro desse orçamento. Segundo o Jaime, a qualidade do atendimento do grupo Confidecor e o relacionamento estreito com os clientes fazem toda a diferença. Porque os clientes, eles fazem propaganda gratuita pra gente, eles vestem a camisa da Confidecor, eu não dependo de tráfego pago, é só indicação, o meu tráfego é orgânico. Eu não preciso pagar um gestor de tráfego, porque é tudo orgânico. Mas se eu quero expandir os negócios para ajudar uma sociedade, então eu vejo hoje que eu tenho uma responsabilidade perante a sociedade. Premiado nacional e internacionalmente, o Jaime Filadélfio planeja voos ainda mais altos com a equipe do grupo Confidecor. Existe uma frase que eu carrego comigo que diz assim: a oportunidade favorece a mente preparada. Se você está com a mente preparada, você consegue enxergar oportunidades onde talvez um empreendedor não enxerga. Até o empreendedor não enxerga. Então hoje o nosso foco é a expansão. Nós começamos no ABC, na Grande ABC, expandimos para a Grande São Paulo, abrangemos outros estados como Rio de Janeiro agora, que nós estamos com a nossa sede no Rio. Estamos em vários estados do Brasil e outras empresas estão nos procurando do exterior. Então hoje, por exemplo, o nosso site ele vai ter tradução em inglês, espanhol, árabe, pontos estratégicos para atingir a Europa. Enfim, nós estamos num processo de expansão, temos parceiros e colaboradores nos principais estados do Brasil, Curitiba, Acre, Brasília, Minas Gerais. Então, assim, está sendo gradativo, mas a gente sabe que a gente vai atingir o mundo. Um engenheiro que é faixa preta no karatê veio até os nossos estúdios e nos contou como o esporte e a fé fazem toda a diferença nos negócios e no dia a dia dele. Vamos conferir. Você é apaixonado por artes marciais, eu gostaria que você contasse para quem não sabe disso, né? O que você traz do esporte para o empreendedorismo? É verdade, muita gente até assusta quando fica sabendo, né? Comecei a treinar karatê com 15 anos e eu me apaixonei pela arte marcial. Karatê, antes de mais nada, é uma arte de luta, onde tem princípios da cultura japonesa muito fortes. Treino desde os 15 anos, não foi direto, em alguns momentos eu precisei parar por alguns períodos, mas voltei, eu sou faixa preta, sexto dan, então o meu biógrafo insistiu muito no sexto dan, acho que marcou para ele. E o que eu trago do karatê para a minha vida particular, para os negócios? O karatê é uma arte de guerra, uma arte onde você precisa conhecer seu adversário, você precisa de estratégias,
você precisa de ter domínio, controle emocional, você precisa saber mudar de uma estratégia. Você está, por exemplo, você está numa luta, usando de uma estratégia, o seu adversário percebe a sua estratégia, você tem que mudar. Isso é a realidade do que acontece no mundo dos negócios, né? Eu tenho que ter uma estratégia numa negociação comercial, por exemplo. Eu tenho que estar atento se alguma sinalização indica que eu devo mudar a minha estratégia ou não. No relacionamento com os funcionários, relacionamento com o ser humano é muito complexo, né? E na pressão do dia a dia sempre saem algumas faíscas, é impossível, né? Mas como tratar dessas faíscas? Então, praticamente toda a essência que a gente aprende na arte marcial, eu consigo aplicar na minha vida, no mundo dos negócios. Gostaria de saber a sua opinião sobre a importância do empresário cuidar desse lado espiritual. Eu acredito que essa importância é total. Como você mesmo falou, a gente sabe, a vida do empresário é muito complexa, a gente vive muito tipo de pressão, todo tipo de situações, e você cultivando o seu relacionamento com Deus, você adquire uma paz, uma tranquilidade para administrar uma situação, por exemplo, uma situação de conflito entre funcionários, às vezes situação de conflito até entre clientes, e você vai buscar sabedoria para administrar essa situação de uma forma pacífica, de uma forma amorosa. Agora você vai conhecer a história de fé, superação e força de uma empresária que começou como manicure na sala de casa e hoje comanda uma clínica de estética avançada na Zona Sul de São Paulo. Empresária, biomédica, especialista em harmonização facial e corporal, Roselaine Ferreira, fundadora desta clínica de estética avançada na Zona Sul de São Paulo, é uma referência na área. Ao lado da equipe, a doutora Roselaine atende os pacientes e ensina as técnicas que aprendeu. Atenta aos mínimos detalhes e determinada em tudo o que faz, ela decidiu empreender quando as filhas eram pequenas. Saiu de um emprego estável, CLT, e decidiu trabalhar como manicure. Tudo começou na sala da casa dela. O marido, Alexandre, ajudou na hora de arrumar o cantinho para receber as clientes. Essa extensão de energia foi a primeira que eles usaram para iluminar a sala, um objeto guardado há anos com muito carinho. Então eu comecei a fazer unha nessa época. Só que assim, eu falo fazer, todo mundo faz. A gente tem que fazer algo diferente e inovar. Então na época eu fazia as unhas decoradas. Além de decorar, eu sempre fazia uma massagem no pé da cliente, na mão. E as clientes começaram a falar, nossa, que massagem boa, você não faz no corpo também? Que eu queria marcar uma. Eu falei, gente, dá para subir mais um degrau. E aí eu comecei a me especializar mais nessa massagem corporal, fazer o facial e fui abrindo o leque. Eu falei assim que eu precisava ter minha agenda cheia para conseguir dar conta de tudo que eu precisava. De degrau em degrau, ela foi se desenvolvendo profissionalmente. Construiu mais um cômodo, ganhou mais clientes e a casa dela ficou pequena. Abriu um salão de beleza, contratou novas profissionais e decidiu focar somente na estética no ano de 2015. Chegou um determinado tempo, né? Ali uma cliente me liga e me pergunta assim: eu tô com um pouquinho aqui de botox, você não aplica esse botox em mim? E eu falei: não, eu não posso fazer injetável, né? Eu só trabalho com a estética básica por enquanto. Mas me deu uma luz, eu falei: posso subir mais um degrau. E aí eu fui procurar qual faculdade eu poderia fazer para trabalhar com esses injetáveis. E aí eu descobri a biomedicina e fui fazer biomedicina. Fui encarar uma faculdade para poder trabalhar com essa parte invasiva também. Aos 36 anos, Roselaine entrou na faculdade de biomedicina. Foram 4 anos de estudos, cuidando das filhas e do negócio dela. Nessa época, né, além de tudo, além de fazer essa parte aí de estar fazendo a faculdade, eu fazia os cursos paralelo na área, que servia já como horas complementares. Então tinha época que eu trabalhava
15 dias, final de semana, fazia curso, começava a trabalhar de novo e foi época muito corrida, mas que valeu a pena, né? Hoje eu colho os frutos dessa plantação, que eu falo que a gente planta e chega a hora, né, da colheita. Então foi muito bom. Quando estava próximo de me formar, que isso daí já era 2020, eu falei assim, vou vender salão porque meu foco é só clínica. Eu não quero trabalhar mais com parte de cabelo, unha, quero só trabalhar com parte clínica. E aí eu resolvi vender o salão para ter o dinheiro para poder montar a clínica. Só que eu vendi, mas 15 dias depois veio a pandemia e fecha tudo. Então foi um momento desafiador da minha vida, né? Na pandemia, Roselaine começou a atender com as portas fechadas. Foi aí que ela decidiu focar na estética e transformou o salão de beleza em clínica definitivamente. E foi assim que a gente fez. Eu anunciei lá os móveis no salão e transformei o salão em parte clínica e comecei a atender só como clínica mesmo. Os pós-operatório, as massagens, as drenagens, as limpezas de pele, até tá habilitada para começar a fazer os injetáveis, porque assim, eu já sabia muito, porque com os cursos que eu fazia na prática, eu já sabia tudo. O que eu precisava mesmo era estar habilitada no meu conselho para ficar tudo dentro dos conformes, né? Não fazer algo que eu ainda não, teoricamente, não estaria respaldada pelo meu conselho. Para ela, transformar a vida e a autoestima das pessoas é uma paixão. É uma paixão assim que eu faço. Eu falo assim, ó, hoje seu problema não é mais dinheiro. O que você fazer? Eu continuaria atendendo só por esse prazer de estar transformando a vida de pessoas, de estar levando a autoestima das pessoas. Porque eu sempre falo, é sobre pessoas, né? Não é sobre só um procedimento, né? É sobre transformar a vida, devolver a autoestima, fazer as pessoas se sentirem importantes, que elas merecem, fazer as pessoas se amar. Eu acho que quando as pessoas começam a se cuidar, elas começam a se amar mais. E isso é um ponto que muda muito o ambiente. Ela é o exemplo para as 5 funcionárias que trabalham na clínica. Aqui, os pacientes são acolhidos e direcionados para o profissional correto. Porque às vezes o cliente ele chega aqui achando que é um procedimento estético e ele está com um problema psicológico. E aí eu, com todo aquele jeitinho, eu consigo indicar uma sessão para fazer ali uma terapia, para cuidar do mental, para cuidar do emocional, para depois vir cuidar da estética, que eu falo que é um conjunto, né? Então hoje eu tenho parceria com a academia, porque hoje não é luxo você praticar uma atividade física. Cientificamente é comprovado o quanto faz bem. Então eu tenho academia para indicar, eu tenho psicólogo para indicar, eu tenho nutri para indicar. Por quê? Porque é um conjunto. Não adianta a gente cuidar por fora e não cuidar por dentro. Eu falo que o tratamento começa de dentro para fora. A fé em Deus e o apoio da família fizeram toda a diferença na jornada empreendedora da Roselaine. Ela é uma mulher excepcional, uma super mãe, uma mulher incrível. Sempre correu atrás dos objetivos dela. Tudo que ela quis, ela sempre consegue, porque ela tem a força de vontade, né, de estar buscando, de alcançar o que ela quer, né? Que a minha vida sempre foi muito direcionada por Deus. Sempre quando eu me vi em um momento que as pessoas não podiam fazer nada por mim, nem eu mesmo, que era o meu limite, era onde eu chego assim e falo, Deus, agora é com você, minha parte eu fiz, então agora eu preciso do seu direcionamento. Porque às vezes a circunstância vai te falar não, mas se Deus falar vai, vá, porque ele vai se comprometer e fazer a parte dele. Obrigado por confiar, por acreditar, sonhar meu sonho junto comigo. Você foi parte importante para a gente chegar onde a gente está hoje. Hoje o casal comemora o sucesso e a doutora Roselaine planeja expandir o negócio ainda mais. O objetivo dela é franquear a clínica e abrir uma unidade nos Emirados Árabes Unidos. O meu foco é expandir não só para o Brasil, mas para o mundo. Então eu quero, a minha primeira franquia fora vai ser em Dubai. Eu já determinei que eu quero uma unidade minha em Dubai e estruturar para a franquia. Então eu quero franquear. Eu falo que nos próximos 5 anos aí eu quero no mínimo 200 franquias espalhadas aí no Brasil e no mundo, para cuidar das pessoas, fazer as pessoas acreditar que é possível sim, que você pode crescer, independente das circunstâncias. Às vezes as pessoas reclamam, mas aqui não dá. Eu falo, dá sim. Se focar, consegue fazer.
Agora eu te convido para uma viagem surpreendente pelo rio Danúbio, um dos mais famosos e importantes da Europa. Quem nos leva para esse passeio é a jornalista de viagem e empreendedora Natalia Mankzik. Uma viagem diferente de navio no segundo maior rio da Europa. Um cruzeiro de 7 dias pelo Danúbio, passando por dezenas de cidadezinhas pitorescas, lindas e milenares, repletas de história e cultura. A jornalista de viagem Natalia Mankzik saiu de Nuremberg, na Alemanha, e viajou até Budapeste, na Hungria. E a gente embarca com ela. Eu tô em Nuremberg, na Alemanha, porque é aqui que começa um cruzeiro de rio que eu tô indo fazer pelo Danúbio. Então eu vou passar por várias cidades aqui da Bavária, né? Começa em Nuremberg, vai para Passau, Regensburg, depois vai para várias cidadezinhas da Áustria, até chegar em Viena e depois termina em Budapeste. Esse navio é um navio da Uniworld, é um navio boutique. E para quem ainda não fez cruzeiro de rio, é bem interessante, é bem diferente de fazer cruzeiro, né, em oceano, em mar, porque são navios menores, são navios mais luxuosos. A gente vai também sempre vendo as cidadezinhas em volta, né, porque o navio ele passa bem na beira do rio. Com cabines confortáveis e elegantes, o navio boutique para 152 passageiros conta com um staff de 58 pessoas. O atendimento é personalizado e o ambiente familiar. No cruzeiro, tudo está incluído: café da manhã, almoço, jantar, lanches e todas as bebidas. Os transfers e todos os passeios nas cidadezinhas europeias também estão incluídos. Uma das paradas do cruzeiro é a cidade de Passau, na Bavária, quase na fronteira da Alemanha com a Áustria. É conhecida como a cidade dos Três Rios. A cidade, cheia de castelos do século XI, é muito romântica, cheia de oficinas e galerias de arte. Conta com uma praça em estilo italiano e a Catedral St. Stephens, tão bonita quanto a Gêmea em Viena. Bom, o gostoso de cruzeiro é que você se sente realmente de férias, né? Porque você não precisa se preocupar com nada, com fazer, desfazer mala, como vai chegar no hotel. Não, o hotel já tá aí, né? Já é o seu hotel. E você só vai chegando nos lugares, né? Cada dia acorda num lugar diferente, então é realmente para se sentir de férias. E o cruzeiro de rio, eu acho que dá até mais essa sensação, porque o rio é tão tranquilo, né? Você sabe que não vai ter problema nenhum, não vai ter problema de enjoo, a cidade tá logo ali, a cidade também, né, é sempre pertinho, o tour não tem aquela correria por estar longe do porto. Bom, vim agora conhecer um castelo aqui na cidade de Caen, que é o Clem Castle. O interessante é que ele é um castelo privado, então tem uma família que mora aqui ainda, né? São diversas gerações, desde a Idade Média foi passando, né, de pai para filho, e ele é aberto à visitação, então a gente consegue ver, por exemplo, a cozinha, que é usada pela própria família até hoje, que mistura, né? Tem, por exemplo, uma lava-louças de hoje em dia com um fogão de 200 anos atrás, a farmácia de antigamente que ainda está no castelo, os quartos, né? Então tá aberta a visitação e também a paisagem até aqui é uma das coisas mais bonitas, o caminho de carro do porto até aqui. O cruzeiro luxuoso pelo rio Danúbio é uma verdadeira viagem no tempo, cheia de paisagens belíssimas, muita arte e cultura. O próximo destino da jornalista de viagem e empreendedora Natalia Mankzik você acompanha aqui no Viver e Empreender TV. O Viver e Empreender TV agora também está no rádio, mais especificamente na Rádio Capital, às 6 horas da tarde, toda quinta-feira. Para acompanhar as nossas entrevistas ao vivo, é só ficar ligado na rádio 77,5 no FM e 1040 no AM. Sempre às quintas-feiras, das 6 às 7 da noite. Eu também quero te convidar para seguir o nosso programa nas redes sociais. Anota aí, é @Viver e Empreender TV. Eu vou repetir, @Viver e Empreender TV. Eu fico por aqui, muito obrigada pela sua audiência e companhia e até a semana que vem. Até mais, tchau, tchau!